Fórum Mídias de hoje, 3 de junho de 2025. A Folha começou a semana animada, já vestiu a sua camisa amarelinha para a campanha anti-PT nas eleições do ano que vem. Aí está destacado em amarelo a capa da Folha de domingo. Olha só, tirando a imagem da foto do time do PSG, que havia sido campeão no dia anterior, no sábado, da Champions League, tudo isso em amarelo são matérias contra o PT. Na primeira, Lula e o PT, governo e PT. Na primeira página, olha só. Aí eu escrevi, inclusive, sobre isso ontem na revista Fórum. Está lá uma matéria que fala por isso. Não é por falta de assunto, o Brasil é grande, o mundo é maior, mas a Folha decidiu que iria gastar o fel de sua manhã dominical atacando o presidente Lula e o seu governo em 5 matérias diferentes que ocupam, não fosse a imagem do PSG campeão, mais de 80% de sua capa. As matérias são: base governista frágil deixa Lula sem controle de pacote de reeleição. Entre negação e desculpas, Mensalão completa 20 anos e segue tabu no PT. Atenção com essa palavra mensalão. Hoje eu vou publicar uma coisa na revista Fórum sobre isso. Esta palavra mensalão vai começar a ser ouvida todo dia aqui no Brasil. Estão começando a ensaiar um novo mensalão para atacar o PT e o presidente Lula. Outra notícia da capa: entrevista com a ex-ministra da Saúde, Lízia Trindade. Houve machismo para desqualificar o meu trabalho. Outra: viagens de servidores federais sob sigilo custam 3,5 bi em 10 anos. Olha, 10 anos, o Lula está no governo, está ainda na metade do 3º ano. Entrevista com líder oposicionista de extrema-direita da Venezuela, Henrique Capriles. Se o Lula se incomodasse, teria mantido a pressão contra Maduro. Aí eu comento: não coube espaço para uma única matéria positiva sobre o governo ou Lula, e não foi por falta de motivo. Olha só nessa semana que passou, tinha isso, ó. Governo Lula lança programa que amplia atendimento e reduz tempo de espera no SUS. Lula é o presidente mais popular da América do Sul, revela Latam Pulse. Lula recria a Secretaria de Economia Criativa e fortalece políticas culturais no MINC. Governo Lula dará bolsa de 200 por mês para alunos de cursinhos populares. Efeito Lula: PIB cresce 1,4% no trimestre, acima das projeções do mercado. Presidente Lula cria assentamento no Paraná que beneficiará 450 famílias rurais. Governo Lula tem o melhor superávit para abril em 3 anos. Turismo do Brasil bate novo recorde em abril e injeta quase 4 bi na economia. Brasil registra saldo de mais de 257 mil novos empregos em abril. E a Folha não achou que nada disso aqui era notícia para botar ali na primeira página de domingo. Pelo menos umazinha para contrabalançar as outras, né? Mas isso não é tudo. Hoje a Folha vem com essa daqui. Olha só que coisa mais sórdida. Encaminhada com frequência. Vídeos que associam PT ao Comando Vermelho crescem antes da prisão do MC Pose do Rodo. Episódios recentes envolvendo o cantor são incorporados à campanha digital que liga partido a crime. A Folha não está denunciando uma campanha digital que liga o PT ao crime. A Folha está se associando a essa campanha digital. É isso que nós vamos mostrar para vocês. Pose do Rodo: crescem vídeos que associam PT ao CV. Na matéria, vocês vão ver, que eu vou mostrar a matéria aqui, não há nada que ligue o PT ou Lula
ao Comando Vermelho. Nada. A não ser a associação feita pela extrema-direita. Olha lá, encaminhada. Vídeos que associam o PT ao Comando Vermelho crescem antes da prisão de MC Pose do Rodo. Os vídeos crescem, mas eles têm alguma relação com a realidade, alguma coisa? Não. Aumentam. Episódios recentes envolvendo o cantor são incorporados à campanha digital que liga partido ao crime. Ou seja, é uma campanha que liga o PT ao crime. Agora, tem algum fundamento isso? Não é novidade que a oposição bolsonarista busca associar o Partido dos Trabalhadores a organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho. Só faltava eles acrescentarem assim, a Folha agora se junta a essas organizações. Neste mês de maio, esse esforço ganhou um novo fôlego com 2 episódios que, embora distintos, foram articulados como parte de uma mesma narrativa. A movimentação do governo dos Estados Unidos para incluir o Comando Vermelho e o PCC na lista de organizações terroristas. O que isso tem a ver com o PT? Não é explicado. E, semana depois, a prisão do funkeiro MC Pose do Rodo, no Rio de Janeiro. Também não diz por quê. O que ele tem a ver com o PT? No monitoramento em tempo real, realizado pela Palmer, em mais de 100 mil grupos públicos, foi possível observar que a narrativa começou a ganhar corpo em fevereiro com a apresentação do PL Anti-Oruan, apresentado pela vereadora de São Paulo do União Brasil, uma PL de uma vereadora de São Paulo. Desde então, é possível notar um aumento gradual nas discussões que associam o funk ao crime organizado e à esquerda. Quer dizer, é uma narrativa bolsonarista de extrema-direita e que é encampada na matéria. Aí vem aqui o detalhe, o volume de menções associando Lula ao Comando Vermelho atingiu seu primeiro grande pico no dia 8 de maio, quando veio a notícia de que os Estados Unidos consideravam incluir formalmente o Comando Vermelho. Mas por que ligar o Lula ao Comando Vermelho? O que o Lula tem a ver com o Comando Vermelho? Alguma... Tirando o vermelho do PT, qual a ligação do Comando Vermelho? Nenhuma. A peça mais estruturada dessa campanha foi um vídeo do Kim Kataguiri, do MBL, que sintetizava a narrativa. Esse é o escândalo mais grave do governo Lula até agora. Disse, associando diretamente o PT ao Comando Vermelho, mas associando o quê? O que é? É porque o governo brasileiro não aceitou considerar o Comando Vermelho e o PCC grupos terroristas. Grupos terroristas são associações que se juntam para derrubar o governo, que tem uma causa, defendem uma causa. O Comando Vermelho e o PCC só querem ganhar dinheiro com tráfico de drogas, com armas, com exploração de gás e internet. Não tem nada a ver, não tem nenhuma ideologia, a não ser o crime. Não tem nada que ver, não é? E, além do mais, quem é associado ao PCC mais diretamente, como nós já mostramos aqui, olha só, uma matéria do Jornal Nacional, está lá, o PCC, Envibank e Togobank, são 2 fintechs de um policial federal de São Paulo, do governo Tarcísio de Freitas Derrite. Este policial foi flagrado, dono dessas coisas, que foram investigadas por lavagem de 6 bilhões de reais. Dinheiro do PCC lavado por essas 2 fintechs de um policial de São Paulo. Pois bem, esse policial foi investigado em novembro, está respondendo em liberdade e continua trabalhando como policial. E mais, o delegado, chefe das investigações lá da Polícia Civil de São Paulo, deu uma palestra para esses 2 bancos, dessas 2 fintechs, sobre como o governo de São Paulo está combatendo a lavagem de dinheiro. Veja bem, deu palestra para os 2 bancos, um policial de São Paulo
que trabalha para o PCC, gente. E o que o governo Lula tem a ver? Quer dizer que o Tarcísio e o Derrite são petistas? Vamos voltar para a matéria lá. O episódio seguinte que catalisou a construção narrativa foi a prisão do Pozo do Rodo. O que o PT tem a ver com o Pozo do Rodo? Em grupos de WhatsApp e perfis da direita nas redes sociais, circularam conteúdos que afirmam que o artista é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Cadê a filiação? E, além do mais, se vamos supor, a pessoa, se o traficante entra na igreja e chega lá, ele se batiza na igreja, o Papa virou traficante? A pessoa se converte ao catolicismo e o Papa que vira traficante? Se o camarada... Não existe essa filiação. Mas se ele se filiasse, o que o Lula tem a ver com isso? E, Melo, essa coisa que você havia falado, né, que a Folha acaba se associando a esses bolsonaristas que imputam qualquer tipo de ligação que não existe entre o PT e facções criminosas, Exato. como o Comando Vermelho. Faz essa ligação, amplia para outro público. Como que seria uma matéria denunciando que há essa campanha? O título seria algo como: é mentira que PT tenha ligação com facções criminosas, conforme bolsonaristas vêm espalhando. Né? Isso ou então, pelo menos, falar ligações sem provas. Isso seria um título para denunciar. Né? Informações, campanha que tenta associação entre PT e associação criminosa é falsa. Né? Enfim, isso é uma matéria em que você noticia uma campanha falsa e não endossa essa campanha falsa. Isso endossa, né? É um endosso. E o pior é que no final da matéria, isso aqui são os 2 últimos parágrafos da matéria, eles praticamente assumem isso. Olha só, esse conjunto articulado de mensagens, vídeos e memes formou uma tempestade perfeita. A estratégia é típica das operações de desinformação contemporâneas. Criar uma cadeia de associações indiretas, promovendo uma suspeita generalizada, mesmo sem apresentar qualquer prova concreta de vínculo entre as partes. O episódio evidencia como a oposição digital opera, apropriando-se de eventos de forte apelo midiático, reinterpretando-os dentro de uma narrativa pré-existente e, assim, reforçando campanhas sistemáticas de criminalização, preconceito e desinformação. Mais do que um caso isolado, demonstra como o ambiente digital brasileiro permanece vulnerável a campanhas que misturam política, crime e cultura, contaminando o debate público com suspeitas plantadas e difíceis de desfazer, às quais a Folha se junta com essa matéria, porque endossa. Agora, eu fiz uma pesquisa aqui para ver essa ligação do PT com o tráfico de drogas e o Comando Vermelho, e fiquei estarrecido, porque realmente é impressionante a quantidade de petistas envolvidos ou com familiares envolvidos no tráfico de drogas. Quer ver? Espera aí, primeiro temos aqui as pessoas do... comentarista na matéria na Folha. Olha lá, ó, o Felipe Macedo. Sob Bolsonaro, o Exército liberou armas para 5,2 mil condenados por crimes como roubo e tráfico. Investigações mostram como política de Bolsonaro arma o PCC. Cresce a participação de CACs no crime organizado, aponta Instituto Sou da Paz. PF alertou o Congresso de que o projeto para flexibilizar armas pode levar o país a situação caótica. Mais comentário na Folha. Aqui uma pessoa falando aqui, ó. Marcelo, talvez até tenha me expressado mal, mas o fato é que o PT já foi associado pela revista Veja, olha só, às facções das Farc. É só pesquisar. Com relação ao fato do governo não aceitar que as facções PCC e Comando Vermelho sejam classificadas como grupos terroristas, o torna suspeito. Olha só.
Carlos José Padilha, eu acho que esse Abreu, isso aqui é um comentarista falando com o outro, defende a mesma intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Aí o Zé Padilha fala, você tem ideia das consequências disso? Você sabe que a partir do momento em que o governo estadunidense considerar que qualquer grupo seja caracterizado como terrorista, eles passam a ter o direito de desconsiderar a soberania nacional. Quer dizer, se a gente passar a achar que o Comando Vermelho e o PCC são grupos terroristas, os Estados Unidos se autorizam a invadir o Brasil para combater esses grupos terroristas. Nós abrimos nossa fronteira para o exército dos Estados Unidos. Aqui também, lá na Rede X, comentaristas falaram, e o primo do Nicolas? Sobre as relações. Tem alguém surpreso? Não finja que tu não faz parte dessa campanha. Foi Carlos Bolsonaro quem escreveu esse artigo. O fascismo só impera em um país por meio de uma imprensa como a Folha de São Paulo. Folha sendo Folha. E o jornalismo de esgoto da Folha ajuda a extrema-direita a divulgar. Bom, mas aí eu estava dizendo, eu fui investigar os deputados e líderes do PT envolvidos com o narcotráfico. Olha aqui, ó. Um petista famoso, Nicolas Ferreira, olha, o primo do petista Nicolas Ferreira é preso com 30 quilos de maconha. Você vê, até pelo vermelho aqui do fundo, que é tudo petista. Tudo petista. Agora aqui, ó. Cocaína que viajava no avião da comitiva do Bolsonaro. Quem não conhece o Bolsonaro é o petista do B, ele disfarçado. Porque a comitiva do Bolsonaro é petista, né, Melo? A gente tem que considerar que o Bolsonaro está cercado de petistas, né? Petista. Olha, 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro. Realmente é o PT, é fogo. E aqui? Outro petista, tio de Damares, lidera a igreja dono de avião flagrado com 290 quilos de droga. O avião da igreja é flagrado com 290 quilos de maconha. Mas esse PT, eu vou te contar, é uma vergonha isso com o Comando Vermelho, com o PCC. E olha aqui, 322 quilos de maconha em caminhão da família do senador Saif, lá de Santa Catarina, do PL, a seção PL do PT, lá de Santa Catarina, onde a gente sabe que é todo mundo petista lá em Santa Catarina. Olha lá, 322 quilos de maconha em caminhão da família. Esse PT não tem jeito mesmo. E aqui, mais? O influenciador petista e bolsonarista Renato Cariani vira réu por tráfico de drogas. O camarada fornecia insumos para a fabricação de toneladas de cocaína. Olha ele aqui, ó, disfarçando, junto com o Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele é petista e ligado ao Comando Vermelho e ao PCC, né? Que é mais antigo ainda, olha só, dono da fazenda onde helicóptero de Perrella, o senador, né? Perrella, posou com cocaína. O ano era 2013. E um helicóptero do ex-deputado mineiro Gustavo Perrella posava em uma fazenda no Espírito Santo com 450 quilos de cocaína. O caso ganhou repercussão pela proximidade do senador Aécio Neves com os Perrella. Veja, o Aécio Neves petista, rapaz. É uma coisa impressionante, é uma vergonha. Olha, pelo que a gente viu aqui, ó, a gente está tão inseguro e louco nesse mundo que a única certeza que a gente tem de alguém ligado a alguma organização terrorista e criminosa é essa daqui, ó, Folha, a serviço da repressão. Tem um livro, esse livro aqui, ó, a serviço da repressão, Grupo Folha e violações de direitos na ditadura. Como a Folha ajudou a ditadura militar no Brasil, com tortura, desaparecimento de presos políticos e o envolvimento da Folha de São Paulo nisso aí. E isso está comprovado. Isso está comprovado. Agora, o resto é associação
da Folha com o crime, se juntando a bolsonaristas para ligar o PT e o governo do presidente Lula ao crime organizado. Era isto que tinha para o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. Excelente explicação sobre como a mídia, a Folha de São Paulo, aí mais especificamente, né, faz uma matéria disfarçada de jornalismo, né, para, na verdade, endossar uma campanha contra o presidente Lula, imputando esse tipo de associação mentirosa entre o PT e facções criminosas. É bizarro, é muito bom. Esse PT... Não tem, esses petistas disfarçados, só tem petista disfarçado, é o primo do Nicolas, só tem petista, mas petista raiz não tem nenhum. Não tem nenhum. É impressionante. É uma vergonha. É uma coisa, sabe, de dar nojo. Mas é isso daí que vem de agora em diante até as eleições, é isso que vai. É daí para baixo, é da canela para baixo. É da canela para baixo. Tem que se preparar, porque a mídia vem com tudo. Vem com tudo. Enquanto isso, a Andréa Sade está lá na Globo News falando que não foi o Lula quem ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu, né, Melo? Ou seja, você que votou no Lula, eu que votei no Lula, todo mundo que votou no Lula, não deu a vitória a Lula, né? Lula não venceu, porque o Bolsonaro... Toda a resistência com o Lula preso, todos aqueles anos de luta, não foi quem ganhou, pois, né? Não foi. O choro é livre. É uma vergonha. Gente, até amanhã. Um abraço a todos. Valeu, Melo. Até amanhã. Obrigada, Melo.